E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, certo? Dessa vez é um vídeo de conteúdo. Eu vou falar um pouco sobre geometria analítica, porém eu vou falar apenas sobre alguns assuntos que são os assuntos considerados como os detalhes, certo? Dentro da geometria analítica. Porém, são detalhes importantes e que vão ajudar vocês muito a resolver algumas questões, certo? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de trazer aqui a definição de geometria analítica, certo? Ela é tratada como um campo da matemática onde se pode representar elementos geométricos como pontos, retas, circunferências, entre outros, e utilizando de expressões geométricas, certo? Ela descreve os objetos geométricos através de sistemas de coordenadas, e especialmente o sistema de coordenadas cartesiano, certo? Então, eu gostaria de trazer primeiramente que a equação geral da reta. Quando a gente se fala de equação da reta, primeiramente, basicamente a questão em si, ela vai tratar de trazer para você, de alguma maneira, dois pontos que são os necessários para que a gente se obtenha a equação de uma reta, certo? Então, de alguma maneira, é respondido no enunciado ou representado graficamente, como está aqui no slide, a questão ela vai tentar te induzir a você entender que ela está te dando dois pontos, que é o necessário para você encontrar a equação geral da reta, certo? E, para isso, a gente traça, então, nesses dois pontos, junto com um ponto incógnito qualquer, x e y, e a gente cria aqui uma matriz de 3 por 3 para que a gente possa encontrar essa equação, certo? Eu não vou entrar em detalhes na resolução dessa matriz, porque não é o nosso foco aqui hoje, mas eu já vou trazer o resultado dela, certo? Então, desenvolvendo essa matriz enquanto um determinante dela, a gente tem, então, que a equação geral da reta, ela se dá dessa maneira, certo? Y de A menos Y de B que multiplica o X, mais x de A menos x de B que multiplica o Y, mais x de A vezes y de B, menos x de B menos y de A, igual a zero. Porém, para que fique mais conveniente, mais fácil de se entender uma equação dessa, ela é simplificada de algumas maneiras. E essa simplificações se dão dessa maneira aqui. A gente substitui o y de A menos y de B, que acompanha o x, por um coeficiente A, certo? Substitui também o x de A menos o x de B, que acompanha o y, por um coeficiente B, e o restante da equação ali por um coeficiente C. E assim, temos que a equação geral da reta vai se dar por ax mais by mais c igual a zero, certo? Então, quando a gente tiver que encontrar a equação geral da reta, a gente tiver dois pontos, a gente já sabe como é que a gente encontra esses coeficientes a, b e c, certo? Vamos tratar também quando a gente quiser saber a distância de ponto a ponto, de alguns enunciados, ou até mesmo se ele quiser que ele dê esses dois pontos para nós, enquanto peça a distância entre eles e, posteriormente, peça para que encontremos a equação geral dessa reta. Então, quando a gente estiver tratando de distância de ponto a ponto, a gente vai ter o seguinte, vamos ter dois pontos dados, como aqui na questão, certo? Ponto A e ponto B. A gente vai ter a coordenada de cada um, a gente vai ter y de A, y de B, x de A e x de B. E se a gente parar para perceber, justamente a distância de A para B seria exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Porque temos que no cateto adjacente ao ponto A gente teria o valor dele seria justamente a diferença entre os pontos na coordenada x de B e de A. E, e no cateto oposto, teremos justamente a mesma relação. A diferença entre a distância y do ponto B e a distância y do ponto A, certo? Então, teremos, desenvolvendo aqui justamente a ideia da hipotenusa e da fórmula de Pitágoras, a gente tem que a distância de A a B seria justamente aquela relação de a distância ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos, perdão. E passando o quadrado para o outro lado, a gente desenvolve a raiz. Então, seria justamente essa fórmula que a gente encontra aqui. A distância de ponto A para ponto B seria igual à raiz quadrada da subtração dessas distâncias, certo? Vamos aplicar ela no exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Mas, basicamente, esses assuntos que eu estou trazendo para vocês aqui são basicamente fórmulas que devem ser memorizadas e fixadas por vocês, certo? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, ele pede para a gente calcular a distância entre os pontos A, dado na origem, e o ponto B, dado em x igual a 4 e y igual a 2.
Vamos lá, substituindo os valores da coordenada na fórmula, temos, então, a fórmula da distância entre um ponto A e um ponto B, a gente já sabe, certo? Então, substituindo os valores aqui, a gente teria aqui 4, a distância de x, x de B seria igual a 4, menos x de A, que é igual a zero, ao quadrado, mais y de B, que é igual a 2, menos y de A, que é igual a zero, ao quadrado. Então, isso aí ficaria 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado da raiz. Desenvolvendo, a gente teria a raiz de 16 mais 4, que seria a raiz de 20, ou 2 raiz de 5, certo? Simplificando a equação. Então, basicamente, esse é o resultado da questão. No Enem em si, terão questões fáceis assim. Basicamente, vocês precisam aplicar a fórmula. Porém, o que pode vir de complexo dessas questões é o enunciado, a interpretação dessa questão. Porque ele não vai muitas vezes trazer diretamente dessa maneira, dando os pontos para vocês. Então, vocês têm que interpretar a questão e perceber o que está certo, certo? Trouxe também para vocês a equação da circunferência, né? Da mesma maneira como a equação geral da reta, a gente tem uma circunferência. Porém, para a equação da circunferência, a gente tem que o centro dela, C, ela está localizada em algum ponto do sistema de coordenadas cartesiano, certo? Nesse caso, ele está localizado a um ponto x igual a A e y igual a B. E a gente tem, então, aí a gente pega, no caso, algum ponto qualquer dessa circunferência, do perímetro dessa circunferência. No caso, um ponto P ali, qualquer que a gente pegou, com coordenadas qualquer, x e y. Certo? Então, a equação da circunferência seria justamente essa distância, seria justamente a ideia dessa distância entre esses dois pontos, o ponto C, que é o centro da circunferência, e um ponto qualquer P que a gente pega no perímetro, na borda dessa circunferência, certo? Então, trazendo essa mesma analogia de distância de ponto a ponto, a gente tem o quê? Que a distância do ponto C ao ponto P seria igual à diferença da distância entre eles, certo? Das coordenadas. Só que se a gente parar para analisar quem é a distância do ponto C ao ponto P, seria justamente o raio da circunferência. Então, a gente substitui isso desta maneira. X, que essa distância seja igual ao raio. E nosso x de P e x de C, y de P e y de C, eles dado nesse gráfico, como a gente vê aqui do lado. Então, que são as coordenadas x e y do ponto C, A e B. E do ponto P, x e y mesmo, porque a gente está tratando nesse caso do ponto P, de um ponto qualquer aleatório pertencente à minha circunferência, certo? Então, a gente tem essa desenvoltura aqui, r é igual a raiz de x menos a ao quadrado mais y b ao quadrado, e a gente reduzindo essa equação, cancelando essa raiz ou elevando todos os lados ao quadrado, a gente vai ter, então, a equação da circunferência dada por r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado, menos mais y menos b ao quadrado, certo? Essa é a equação reduzida da circunferência. E quando a gente quiser tratar de distância de ponto a reta, a gente já tratou aqui de distância de ponto a ponto, mas se a gente tiver distância de ponto a reta, como é que a gente iria funcionar? A gente já viu também como é a equação geral da reta, certo? Então, a gente tem aqui, nesse exemplo demonstrativo, a gente tem uma reta, certo? Dada por ax mais by mais c igual a zero, uma reta genérica qualquer. A gente tem também um ponto genérico qualquer, o ponto P, dado por x1, y1, e essa reta em azul aqui é justamente a distância desse ponto até o ponto mais próximo da reta, certo? Então, como é que a gente daria essa distância? Também é tabelada por fórmula, que essa é muito simples. Você simplesmente coloca o módulo da reta dividido pela raiz, né, de seus coeficientes, A e B. Então, o módulo da reta aplicado no ponto, certo? Então, a gente vê aqui, ó, aqui é o módulo da reta genérica que a gente tem, aplicado nos pontos que é dado, que a gente quer saber a distância. Então, aplicado em x1 e aplicado em y1, dividido pelo módulo, pela raiz, certo? Dos seus coeficientes a e b ao quadrado. Vamos para um exemplo para ficar mais prático. Vamos calcular a distância, por exemplo, do ponto P, dado por x igual a menos 1 e y igual a 2, a reta dada por x menos 2y mais 1 igual a 0, certo? Aqui é a equação, aí temos o ponto que a gente precisa para calcular a distância entre eles, beleza? Então, a gente tem aqui, vamos trocar algumas informações. Quem é o nosso x1? Nosso x1 é igual a menos 1, certo?
nosso x1 faz parte do ponto, que é o ponto que a gente quer saber qual é a distância entre eles, e nosso y1 é realmente a coordenada y do nosso ponto, que seria 2. O nosso a seria o coeficiente que acompanha o x, o nosso b o coeficiente que acompanha o y, e o nosso c o coeficiente que não acompanha nenhuma incógnita. Certo? Então, vamos lá. Qual é a equação que a gente viu aqui agora? A equação de distância do ponto à reta é dada justamente pela divisão do módulo da equação geral da reta aplicada no ponto, dividido pela raiz dos seus coeficientes a e b ao quadrado. Então, basicamente, a gente vai somente substituir os valores e calcular qual é essa distância, certo? Substituindo os valores que a gente tem, então, essa equação, desenvolvendo ela um pouco mais, a gente chega em 4 dividido por raiz de 5. E racionalizando essa equação, certo? Você pode dividir para todo mundo por raiz de 5. A gente teria, então, o resultado final dessa distância dado por 4, raiz de 5 dividido por 5. Certo, pessoal? Essa foi mais uma aula. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês têm meu contato aí para mandar uma mensagem para mim, perguntando, e eu posso responder tranquilamente, certo? Até a próxima aula. Valeu!